Olá, meu nome é Tatiane, eu sou estagiária do Espaço Integrar e faço parte do Núcleo de Sexualidade e Gênero do Espaço, que vai ficar responsável pelas lives do Integrar Profissionais deste mês. Hoje vamos conversar com a Mariana de Lácio, que faz parte da nossa história do Espaço Integrar, professora, parceira nossa, também estudou conosco. A gente vai falar um pouco sobre educação sexual e alguns tipos de recursos lúdicos que a gente pode usar para poder auxiliar nesse processo. Então, agora vamos aguardar as pessoas chegarem para a gente começar. Hoje, então, a gente vai ter uma conversa com a Mariana de Lácio, que faz parte da história do Espaço Integrar, e que ela vai contar um pouquinho sobre recursos lúdicos que a gente pode usar para trabalhar a educação sexual com crianças. Então, agora a gente está esperando a Mariana chegar para poder fazer essa conversa. E vamos começar também hoje o sorteio do livro da Mariana de Lácio, que é o Joana e a História da Sementinha, que a gente vai conversar um pouco mais. Então fiquem atentos que hoje ainda sai o nosso sorteio para você poder concorrer a esse livro maravilhoso, um recurso incrível para trabalhar sobre de onde as crianças vêm, de onde os bebês vêm. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso com a Mariana. E podem fazer perguntas durante essa conversa. Eu vou sempre estar aqui para poder ver essas perguntas e ver o que vocês querem conversar mais com a Mariana, além do que a gente já vai falar. Então agora é só aguardar a Mariana. E este mês, né, quem vai ficar responsável pelas lives, né, do Integrar Profissionais é o NUSEG, que é o Núcleo de Sexualidade e Gênero do Espaço Integrar. Nós fazemos diversos conteúdos dessa temática no nosso Instagram, que é @integrarsexualidade. Então, depois confiram lá nosso conteúdo, que tá muito bacana. A nossa coordenadora está aqui já com a gente, a Yaska. E nós estamos com muitas coisas bacanas planejadas além das lives, então fiquem de olho no nosso Instagram do NUSEC. E a gente vai esperando a Mariana chegar. E já agradeço a todos, né, que estão aqui já com a gente para poder participar dessa conversa sobre um assunto tão importante que é falar sobre educação sexual e como trabalhar esse assunto com nossas crianças e nossos adolescentes, de uma forma lúdica, de uma forma responsável e de uma forma, de fato, a informar essas crianças. Então, vamos aguardar a Mariana, a nossa coordenadora clínica, né, diretora clínica do Espaço Integrar também já chegou. E como eu falei, vamos ter um sorteio, né? Todo mês nós estamos tendo um sorteio. E neste mês vai ser o sorteio do livro, que nós vamos conversar um pouco sobre ele hoje, que é Joana e a História da Sementinha. Um livro maravilhoso de um parceiro nosso, né? A editora TC, que é um livro maravilhoso, incrível para trabalhar com as crianças de onde que os bebês vêm. Isso mesmo, Juliana, é um assunto muito importante falar sobre educação sexual e estamos só aguardando a Mariana para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Ela que é a autora do livro da Joana e a História da Sementinha, que conta um pouco como poder ensinar para as crianças de onde vêm os bebês. E ela vai falar mais sobre esse assunto.
Aí vamos aguardando a Mariana. E semana que vem, também na quinta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos ter outra live do Núcleo de Sexualidade e Gênero com outra parceira do espaço, né, a Isabela. Aí vamos só aguardar a Mariana chegar pra gente conversar. Esse tema que é muito importante, a Mariana tá chegando. Estamos só aguardando. Oi, Mariana, tudo bem? Vamos ver se... A conexão tá dando tudo certo aí, gente? Eu não sei se é o problema com a minha conexão. Se alguém puder me dar um feedback. Estamos então aguardando. Parece que deu algum problema da conexão, né? Da Mari. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Nem eu, nem. Tá. Isso, a Mariana de Laço teve que sair. Parece que houve um problema na conexão dela. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho, tá bom? Ela vai entrar pela editora TC, que é a editora que fez o livro. Vamos aguardar, vamos ver se agora vai dar certo. Obrigada a todo mundo pelo feedback. Pra ver se... Oi, Mariana, agora tá dando. Menina, Agora vocês conseguem ver a Mariana também? é a internet da roça. É. Então, eu já conversei aqui um pouco. Eu queria te apresentar primeiro um pouco, Mariana, antes da gente começar essa nossa conversa, né? Sim, Então, a Mariana é psicóloga formada e com mestrado também na Fafiche pela UFMG e doutora em Linguística pela Fale UFMG. Ela é professora de diversos cursos de pós-graduação, inclusive é nossa professora no Espaço Integrar, em psicologia com ênfase em terapia cognitivo-comportamental e é autora do livro Joana e a História da Sementinha, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje. Isso. E que vamos ter sorteio também de um exemplar desse livro maravilhoso. Então, Mari, a gente queria começar com a pergunta: o que é educação sexual? Tati, negócio, a educação sexual é ensinar para as crianças o que é sexo. Simples assim. De onde vêm os bebês, por que o pipiu é diferente da pepeca, o que é adequado e o que não é, né? Por exemplo, para a criança poder reconhecer onde que o toque é adequado, onde que não é. A questão Uhum. biológica também, entender as diferenças e entender o porquê que essas diferenças existem. E qual que é a importância da educação sexual sendo realizada tanto pelos pais quanto pela escola? Essa pergunta é muito importante e muito pertinente, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Uhum. Porque a gente está meio que proibido de falar nisso e de fazer educação sexual, até porque o pessoal acha que fazer educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo. Muito antes, pelo contrário. Fazer educação Uhum. sexual faz com que a criança ela tenha uma capacidade de entender o próprio corpo e ela comece a entender o que é certo e o que é errado, e o que é bom e o que é ruim para ela em relação àquele próprio corpo, né?
Uhum. E com a educação sexual, a gente dá ferramentas à criança para ela começar a se defender de um possível abuso. Ela começa a entender que pegar em algumas partes, de alguma forma, pessoas que não são a mamãe e o papai, e mesmo se for a mamãe e o papai, dependendo do jeito que pega, não pode. E elas, por exemplo, quando a criança tem uma relação de confiança com o professor, ou alguma coisa nesse sentido, e se sente à vontade para dizer sobre o que está acontecendo com ela, a gente pode prevenir 1000 vezes o abuso sexual infantil. Né? A gente Uhum. pode interromper cedo, para não acontecer igual aquele caso da menina de 10 anos, que foi tão polêmico, que ela Uhum. foi abusada por 4 anos antes de engravidar. E acabou engravidando, né? Uhum. Então você vê essa importância de vir também dos pais e da escola? Ou você acha só a escola como Olha, educadora? eu acho assim, quando a gente está dentro da família, a gente tem diferentes configurações familiares e diferentes conjuntos de valores e crenças, né? Tem Uhum. família que vai fazer isso muito bem, com muito conforto, com tranquilidade. Tem família que vai levar isso com muito pudor, vamos dizer assim. E o que eu penso? Eu penso que toda família deve orientar. Agora, a Uhum. forma de orientar, ela vai ser muito relacionada a esse conjunto de crenças e valores de cada família. Por isso Uhum. que na escola a gente tem um ambiente mais neutro, né? Então, a informação da escola ela pode ser mais objetiva e às vezes mais direta. A informação da Uhum. família, por exemplo, quando eu era pequena, minha mãe conversou comigo muito mais ou menos. Aí, eu tinha umas amigas. O que a mãe delas fez? Liberou uns livros, ensinando direitinho o que era homem, o que era mulher, como é que fazia neném, prevenção de doença sexualmente transmissível, prevenção de gravidez. E a gente olhou aqueles livros assim, achando aquilo muito bacana. Uhum. Então, a gente pode utilizar de diferentes estratégias. A Ju está colocando aqui uma coisa muito pertinente. A escola também pode ajudar aos pais, né? Uhum. E até Sim. orientar esses pais como fazer o trabalho com as crianças. Por falar nesse como fazer, quais sugestões você dá desses recursos lúdicos, né? É, para poder trabalhar sobre educação sexual. E a Fernanda está perguntando também É, como confiar que a escola abordará o assunto da melhor forma. pois é, Fernanda, aí é uma boa pergunta. A melhor forma é a forma científica, dentro de uma linguagem simples, lúdica, mas e adequada para cada faixa etária, tá? Uhum. O que a gente não pode, a escola principalmente, é ensinar tabu, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que conversar na escola e ver, por exemplo, meu menino estudou a vida inteira numa escola católica. Agora que ele passou para o curso técnico, então ele está numa escola pública, né? Ele está no IF. Uhum. E na escola católica, ele teve umas aulas de ciências Uhum. muito legais. Na aula de ciências, quando ele estava no Uhum. ensino fundamental 2. Então, a gente tem que pensar, né, que sempre a melhor informação é aquela baseada em evidência científica, sem Uhum. envolver julgamento de valores e nem tabus. Uhum. A Ju também falou isso, né? Falou, a Ju tá Divulgar lá, a Ju é uma massa educação demais. baseada em evidências.
E aí, quais recursos a gente poderia usar para isso? Olha, a gente tem alguns livros didáticos mesmo, né? Aquela Uhum. coisa, daquela cartilha que o povo do Bolsonaro mostrou, do dedinho assim, aquilo é fake news. Fake news. A mamadeira de piroca é igualmente fake news. Mas a gente tem uma série de recursos dentro da aula de ciências, dentro dos livros de corpo humano, de biologia, que vão trazer essa informação baseada em evidências e de uma forma, assim, neutra, sem julgamento Uhum. de valor. E a gente pode também apelar para a Joana. A Joana é um Aham. livrinho fazendo Conta um jabá. pouco da história dela Fazendo pra jabá. gente. A Joana Isso. é uma menininha de mais ou menos uns 6 anos de idade que a mãe engravidou e falou com ela que ela ia ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. E ela ficou extremamente curiosa com essa história. E aí perguntou para a mãe assim: Mãe, como é que o irmãozinho foi parar dentro de sua barriga? Aí a mãe falou que o pai plantou uma sementinha dentro dela e desconversou e foi embora. E a Joana ficou numa preocupação com essa história da sementinha. Por isso que o livro chama Joana e a história da sementinha. E Aham. ela achou, e ela ficou encafifada. Aí ela olhava uma semente de pêssego, falava, essa semente é muito grande. Como é que minha mãe engoliu a semente? Aí ela olhava uma semente de maçã. Não, essa aqui até que o tamanho dela tá legal. Aí a professora pediu para fazer aquele experimento do feijãozinho. E aí você Aham. tinha que molhar o algodãozinho, né, com o feijãozinho plantado, e botar no sol. Aí, eis que se não quando, ela começou a pensar, a semente para germinar, ela precisa de sol. Será que minha mãe anda tomando sol com a boca aberta? E aí teve um dia que ela engoliu sem querer um caroço laranja. Uhum. E ela ficou preocupadíssima. Porque ela achou que ia nascer uma laranjeira dentro da barriga dela e que ia sair lá galho de laranjeira pelos ouvidos, pelo nariz, e que e ainda os filhos do vizinho iam vir roubar laranja da laranjeira que nasceu na orelha dela. Aí Uhum. é, ela, ela foi e conversou com a mãe e com a avó. E a mãe acabou explicando para ela direitinho, dentro de uma. Aí a gente coloca a explicação dentro de uma perspectiva bem científica. Eu vou mostrar Uhum. uma ilustração aqui do processo de desenvolvimento do feto, que está no Ai, que livro. bacana. Olha aqui, a gente tem aqui, ó, explicando Uhum. tudo, como que é a concepção, né? Nesse cantinho, tá dando para ver, gente? Nesse Pra mim cantinho, tá. nesse cantinho a gente tem o óvulo e o espermatozoide, tá vendo? E aí Uhum. a gente vai seguindo o processo de desenvolvimento até chegar no nenenzinho. E aí o que que Uhum. acontece? A mãe explica isso com muito carinho. E aí, ainda vamos abordar as famílias, as diferentes configurações familiares. Família Que bacana. monoparental, família de homossexual masculino, família de homossexual feminino. Então, Uhum. a gente tem uma perspectiva bastante inclusiva e baseada em evidências científicas. Aí a Uhum. Lucimara está passando, está fazendo uma pergunta aqui, se a gente teria uma sugestão de material para trabalhar com uma criança que não pega no pênis para fazer xixi e nem para lavar. Bom, a gente tem que pensar que essa criança aprendeu que não pode pegar no pipiu, de É. jeito nenhum, né?
Talvez se eu usar aquelas famílias terapêuticas, que tem o pai, a mãe, bonequinhos, as crianças, vô e vó, e pedir para fazer ali uma representação da família, com Pipio, com Pepeca, para entender o que está acontecendo com essa criança. A Ju está perguntando, será que seria excesso de nojo? Pode ser. É. Né? O meu filho, quando ele era pequeno, ele tinha dificuldade de fazer cocô na privada porque ele morria de nojo. Uhum. Aí a gente foi trabalhando com ele, logo ele aprendeu rapidinho e faz até hoje. Que bom. E outros recursos? A gente viu muito depois, né, da situação da menina de 10 anos, aquele semáforo. Você acha Uhum. que é uma opção lúdica, interessante, tanto para os pais quanto para os educadores utilizarem? Com certeza, a gente pode pensar no semáforo, construir um semáforo com a criança, de EVA, botar num cartaz. Ó, a Lucimar está falando, já foi verificado, não é nojo. Então, Lucimar, tenta fazer esse trabalho com a família terapêutica, com os bonequinhos. Então, assim, a gente aí fazer o semáforo, explicando onde pode, onde não pode. Porque aquele código de cores do semáforo, ele é quase universal, né? E fácil de entender, e lúdico, fazer junto é divertido. Uhum. E qual momento. Você acha que existe um momento adequado para falar de sexo com as crianças? Eu acho que a questão deve partir muito da criança. A criança vai perguntar, ela vai se interessar. E aí, quando a criança perguntar, a gente deve explicar dessa maneira adequada para a idade, né? Uhum. Normalmente, quando a criancinha vai para a escola, às vezes vai para a escola integral, toma banho, vê que menino é de um jeito e menina é de outro, né? E aí começa a ficar curioso. Às vezes vê alguma coisa na televisão, um beijo, uma coisa mais quente. Aí pergunta, mãe, o que é aqui? O que eles estão fazendo? Aí a gente, né? Aí a gente tem que Uhum. explicar, eles estão namorando, eles são adultos, é o jeito que adulto namora, é Uhum. assim. Outro caso do Eduardo, que foi muito engraçado e foi muito constrangedor. A gente estava na farmácia e no caixa da farmácia tem aquelas coisinhas penduradas, inclusive camisinha, né? Uhum. Aí ele olhou para mim com aqueles belos olhos azuis, bem pequenininho, e falou assim: mãe, o que é isso? E apontou a camisinha. Aí eu virei para ele e falei assim: filho, isso é camisinha. Tá, mãe, mas o que é isso? Para que serve? E nisso, o moço do caixa já estava rachando os bicos de tanto que ria da minha cara, né? Aí eu virei para ele e falei assim: meu filho, isso é uma fraldinha de homem. Às vezes, o homem, ele solta um pouquinho, o Eduardo era muito pequeno, ele solta um pouquinho de xixi e aí usa isso para segurar. O cara ria, mas o cara ria, né? Então, assim, a gente tem que sair, ter um certo jogo de cintura aí para poder falar as coisas de uma forma que seja clara e acessível, né? Eu ia Uhum. explicar para um menino de 4 anos de idade que camisinha impede gravidez, que impede doença e não sei o quê. Na farmácia, na frente do moço, Não. não ia dar, né? Então, a educação sexual, ao contrário, né, de que muita gente acredita, a gente vai pensar no que é adequado para a criança, para aquela faixa etária, né? A gente não Justamente. começa falando sobre o que é a biologia, a gente vai fazendo coisas adequadas. Justamente, a gente tem que usar sempre uma linguagem que a criança entenda. Se a gente Uhum. usar pensando na biologia, né?
porque a biologia é o que baseia a gente, mas a gente deve sempre usar uma linguagem que a criança entenda. Às vezes contar uma historinha, né? Às vezes inventar uma moda, inventar uma brincadeira com um boneco para poder explicar. Uhum. Às vezes fazer eufemismos, igual eu falei da fraldinha de homem, Sim. né? Então a E gente também tem. Ah, outra coisa que, outro recurso, né, que também muitas pessoas viram foi aquela musiquinha, que foi um trabalho de psicologia, você chegou a ver? De uma moça falando sobre não! educação sexual. É uma musiquinha, um fantochezinho, Ah, e ela com a mão falando sobre quem pode, o que não pode ser feito, que parece um recurso também muito interessante para ser usado com a família, na sala de perfeito, aula. perfeito. Uma coisa leve, lúdica, bonitinha, que a criança vai prender a atenção da criança, isso é importante. Então, Uhum, e a gente tem pouco material, né, para a uhum, criança. Então, nós psicólogos, nós temos que inventar coisas. Foi daí que nasceu a Joana. A uhum, Joana veio de uma necessidade de ter um material baseado em evidências, mais lúdico e leve para a criança um pouco menor. uhum. E Entrou um cabelinho no meu olho. você recomendaria ler o livro da Joana para crianças a partir de qual idade? Ah, eu acho que a partir de 6 anos, até uns 10, 11 anos, dependendo se a criança não tiver naquela onda de que eu sou pré-adolescente, então isso é coisa de criança, Uhum. ele é bom. Então, você falou um pouco da terapia, e aí eu queria saber, você acha que a Hum, educação sexual também deveria fazer parte da terapia, da psicoterapia? boa pergunta. Eu acho assim, o psicólogo ele tem a obrigação de investigar essa área de possíveis abusos sexuais. Então, ao usar materiais como a família terapêutica, fantoches, bonecos, ele vai começando a perceber o que está acontecendo ali. Se ele Uhum, perceber uma criança, igual a Lucimar falou para nós, que não pega no pipiu, ou uma criança que, pelo contrário, está hipersexualizada, só pensa naquilo e tal, já levanta uma pulga atrás da nossa orelha. Então, aí é a hora da gente usar da educação e das perguntas socráticas. Né? A gente que é uhum, da TTC, a gente não vai psicoeducar a criança logo de cara. Você vai pedir ela para uhum, brincar e perguntar assim: o que está acontecendo? Por que eles estão assim? O que eles estão fazendo? Você já viu isso na sua casa? Isso já aconteceu com você? Porque são perguntas abertas que vão fazer com que a criança conte as histórias. uhum. Então, você acha que é importante em casos que há uma suspeita, não é algo tão padrão para psicoterapia, né? Não, para psicoterapia não, porque eu acho que a psicoterapia ela é feita sob medida para o paciente, né? Então tem Uhum, demandas e demandas. Por exemplo, eu já atendi uma menina que a demanda dela é que ela não conseguia dormir sozinha. Ela tinha muita ansiedade de separação. Eu já atendi um outro que o problema era controle da raiva. Então, aqui, a terapia, a Ju, a terapia pode ser um espaço de psicoeducação sobre o tema da sexualidade com os pais. É parte do uhum, desenvolvimento humano. Então, falar com uhum. os pais seria interessante e ver como os pais lidam com essa coisa, né? Sim. Uhum. E o que mais você acha que é importante dentro, tanto para os psicólogos quanto para os pedagogos e psicopedagogos, para saber, para atuar com educação sexual baseada em evidências? Bom, primeiro um bom conhecimento sobre o desenvolvimento da criança.
para a Uhum. gente entender que criança pensa diferente da gente, para a gente poder saber fazer essa adequação da linguagem. Uhum. Segundo, a professora, o psicólogo, o psicopedagogo, a pedagoga ou o pedagogo e assim por diante, eles têm que ter uma tranquilidade para falar sobre isso. Então, eles Uhum. têm que ter um treinamento. E uma coisa que eu acho importante, extremamente importante, é entender como que a criança, como que a socialização da criança vai interferir nessa forma de viver a masculinidade, a feminilidade e a sexualidade, né? Uhum. A gente, isso é uma coisa importante da gente falar agora, né? Porque o nosso governo, principalmente o Ministério da Damares, fala que Uhum. o povo da esquerda tem a ideologia de gênero. E Uhum. o que é ideologia de gênero na cabeça desse povo? Ideologia de gênero é a gente falar para a criança que ela pode ser homem, mulher, menina, menino, fazer isso, fazer aquilo. Teve uma pregação da ministra que ela falou que são 73 categorias que você vai falar para a criança assim. Você escolhe. Uhum. E Uhum. não é assim. Primeiro que É. a questão de gênero não é uma questão Uhum. ideológica, é uma questão Uhum. sociológica, né? Sim. Segundo, Uhum. que trabalhar a questão de gênero é muito importante para as pessoas entenderem como que é construída uma ideia a partir do sexo biológico, né? O Uhum. que é gênero, gente? Gênero é o sexo socialmente construído. Outra Uhum. coisa que a gente deve falar também, que é importante a gente falar, que eles deram uma gozeira na Simone de Beauvoir por causa daquela frase dela famosa, né? Que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. O que a Simone quis Uhum. dizer? Não é que a gente nasce uma coisa amorfa, né? A gente nasce menina Uhum. e aprende como que a menina deve se comportar, quais são as coisas Uhum. certas para a menina fazer, como que a menina deve falar, como que a menina deve sentar, como que a menina deve lidar com o próprio corpo. Então, assim, eu vejo muitas vezes, assim, as crianças já com uma preocupação de emagrecer, as meninas, com uma preocupação Uhum. de emagrecer, com uma preocupação de passar maquiagem, com uma preocupação de arrumar cabelo. Por quê? Porque a mulher é julgada pela aparência. Isso é uma questão de gênero. Pensa, Sim. vamos pegar outro exemplo da política, porque essa coisa está me incomodando horrores, gente. Sinto muito. A Tati me falou que não era para entrar em polêmica. Não dou conta. Não dou conta. Então, pensar assim. Né, Mariana? Como você falou. É um tema naturalmente polêmico. E a gente está vivendo uma época obscurantista. Então, o que, que Uhum. a gente. Vamos pensar, a gente só teve presidentes homens até a Dilma. Sim. Qual foi o presidente de quem eles falaram? Emagreceu! Tá com a roupa assim, assim, assado, tá gorda, tá magra, não sei o quê. De quem? Acho que a Mariana caiu de novo. Vamos ver no mim, mas acredito que tenha sido igual da última vez. Enquanto ela reconecta, vocês têm que mandar perguntas sobre o tema que a gente ainda não respondeu. Ai, tá voltando, eu acho. Vamos ver. Me deem feedback como que tá para vocês, se tá travado também, por favor. Vocês também me avisem. Voltei. Ainda tá um pouco, para mim a imagem tá um pouco embaçada, mas Tá. voltou. E aí, voltei? Voltou.
Ah, estou de volta. Vou tentar botar aqui, Tá um que pouco eu estava travado, mas tá com indo. o 4G, porque o Wi-Fi não estava funcionando. Vou ver se agora. Então tá voltando, né, gente? Parece que caiu de novo. Vamos esperar. Francisco tá falando que é um tema muito importante falar Voltei, sobre esse voltei. assunto, né? Mariana. Ai, vamos ver se agora dá. Voltou ou não? Voltou, pra mim Peraí. voltou. Ah, então tá bom, beleza. Ó o que a Ju tá falando aqui. Lá em casa, a regra era as mulheres são perigosas e os homens, coitados, não sabem se defender. Assim, eu e meu irmão aprendemos a ser homem e mulher. Isso é um exemplo de questão de gênero. Uhum, A educação de meninos e meninas, ela é diferente. Teve uma vez que eu estava numa festa e teve um rapazinho com a sua mãe e eu sentada perto. E aí eu não pude deixar de ouvir a conversa. E o uhum, rapazinho, bem novinho, devia ter uns 15 anos, estava namorando sério. Qual foi a fala da mãe para esse rapaz? Você não pode namorar sério nessa idade. Trai ela. Por quê? Porque você tem que ser o garanhão, você tem que ser o cara que pega todas. O que ela está uhum. ensinando para esse menino, gente? É, Né? Os valores uhum, padronizados do que é ser homem, do que é ser mulher. A mulher tem que ser boba, é o contrário lá da Juliana. O homem, a uhum, mulher é boba, submissa e tal, e o homem tem que ser o pegador, o fé da puta, com perdão da má palavra e tudo. uhum. É, e você queria me falar um pouco mais, então, pra gente, algum outro aspecto que você acha importante sobre educação sexual, sobre ensinar isso nas escolas? Vai, Tati, a educação sexual e a educação sobre a questão de gênero, elas tinham Uhum, que fazer parte do currículo da escola. Por quê? Porque quanto mais a gente fica assim ciente das questões de gênero e das questões sexuais, mais a gente consegue se defender daquelas coisas que são naturalizadas, uhum. né? Então a gente tem que entender que não é natural um homem velho pegar uma menina de 6 anos. Qual foi a argumentação daquele cara que até foi preso? A argumentação Uhum, dele foi que era uma relação consentida. Gente, uhum. tem condição de ser consentida? A gente Pela tem que nossa lei entender, não é, né? Até pela justamente, a nossa. gente tem que entender pela lei. Uhum, Criança com menos de 14, até 14 anos, se não me engano, é, uhum, é estupro presumido que chama, né? uhum, Então, se a gente trabalha a questão da sexualidade e a questão de gênero, de que o homem normalmente ele tem o papel de predador sexual e a mulher tem aquele papel de submissão, de a predada, né? A presa. uhum, A gente começa a evitar essas coisas. uhum. O Francisco deixou uma mensagem aqui e falou: é importante, Mariana. Obrigada por trabalhar esse assunto. É muita desinformação e é muito importante educar, sim. Eu acho. Francisco, concordo com você em gênero, número e grau. E obrigado pelo apoio. É realmente uma temática que a gente está vendo cada vez mais a importância, né? Igual você falou, E a gente até tem que para. pensar.
o que está acontecendo também na conjuntura atual, né? Uhum. Os grupos de desinformação e de fake news, para destruir reputações, eles falam sobre pedofilia. Foi o que fizeram com Sim. Felipe Neto, né? Uhum. Mas num caso de pedofilia real, que resultou numa gravidez, eles chamam a Sim. menina de assassina. Então, se a Uhum. gente também, a gente adulto, tem essa consciência de que isso também é uma forma de manipulação, de usar da ideia da pedofilia para destruir as pessoas, né? Uhum. A gente fica mais consciente dessas coisas que estão acontecendo. Inclusive, tem um Uhum. movimento na internet, lá nos Estados Unidos, que já está chegando aqui. Ele chama QAnon. É o que? Anon. Uhum. O QAnon. O QAnon é um movimento de teorias conspiratórias que eles falam que quem domina o mundo são Uhum. pedófilos, são super ricos, pedófilos, satanistas e tem mais uma coisa que eles falam, que eu esqueci. Então são Uhum. 3 coisas, dentre elas pedófilos e satanistas. Uhum. E eles usam as redes, principalmente o WhatsApp, para Uhum. distribuir conteúdo dentro dessa perspectiva. Então, a Uhum. pessoa tem que começar a entender o que, que é o pedófilo, o que, que é um abuso sexual, o que, que é uma sexualidade normal, para não cair na conversa de terraplanista, gente, que acredita que quem Uhum. domina o mundo são satanistas pedófilos. A gente Uhum. ri, mas é sério o negócio. Uhum. E você quer contar um pouquinho pra gente que você falou, né, sobre criar a Joana, porque não tinha recursos, um pouco mais da história por trás dessa criação do Ah, livro? vou contar. Quando a gente abriu a editora, quando a gente abriu a TC, sou eu, a Juliana e a Renata. Aí a Uhum. gente pensou assim, qual vai, qual vai ser o primeiro livro da editora, né? Que ia ser meio que um projeto piloto, para a gente aprender como é que Uhum. fazia. Falei, Sim. eu vou escrever um livro infantil. Eu sempre quis ser escritora, nunca tive Uhum. coragem. Aí a Renata vira para mim e fala assim, Mariana, fala alguma coisa para explicar de onde vêm os bebês. Aí, essa história do caroço de laranjeira Uhum. era uma história que a minha tia tinha me contado, que a minha avó falou com ela, que se ela engolisse caroço de laranjeira, ia nascer uma árvore dentro da barriga dela. Na hora que a Uhum. Renata me falou de onde vêm os bebês, eu falei, caraca, eu já tenho a história. Eu vou usar a história da minha tia, a história da laranjeira. Uhum. Aí veio a Joana. A Joana não é a minha tia. A Ju tá puxando meu saco aqui, falando que eu escrevo muito bem, que o livro ficou muito fofo. E Ah, mas ficou ficou mesmo, mesmo. Mariana, ficou Ficou um mesmo. chuchu. Então, E lembrando que vai ter sorteio dele, né, Mariana? A gente vai, oh, vamos todo fazer, mundo né? vai poder olhar. Hoje ainda sai o sorteio para quem quiser participar, para concorrer ao exemplar do livro. Olha, então assim, eu falei, gente, eu vou escrever a história da minha tia. Só que Uhum. eu vou pegar aquele episódio e ela falava que ela sonhava que ia ser laranjeira pelas orelhas dela. Aqui, tem até uma ilustração genial no livro da Joana com as laranjeiras saindo pelas orelhas. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Aqui, pelas orelhas e pelo nariz. Uhum. Então, a minha tia disse que ela tinha pesadelos com isso. E que ela morria de medo de tomar suco de laranja e engolir sem querer um caroço. Uhum.
E foi Sim. daí que veio a história da sementinha. Uhum. E, Mariana, agora que a gente já está, né, chegando para o final dessa nossa conversa, eu queria Aham. saber um pouco sobre o espaço na sua trajetória, né? Porque essa nossa live são integrar profissionais, e aí eu queria saber um pouco sobre o que que o espaço representou nessa sua trajetória. Nossa, o espaço integrar para mim foi a descoberta de uma nova família, né? Tanto que eu falo que a Juliana é minha amiga e irmã. E como que eu comecei lá no espaço integrar? Eu conheci o Renato Caminha em Brasília, fazendo curso em Brasília. Uhum, Aí ele ele começou a dar cursos pelo Brasil e eu perguntei a ele assim: que dia que você vai dar um curso lá em Belo Horizonte? Ele falou: organiza para mim que eu vou. Aí foi a hora que eu coloquei ele em contato com o Leandro Malói, que o primeiro curso foi pelo Instituto Leandro. E aí a uhum, gente fez o primeiro curso de TCC da infância e adolescência em Belo Horizonte. Daí, a partir desse curso, eu não sei exatamente como, mas foi parar o Renato em contato com a Ju. E aí uhum, abriu a primeira turma de formação, né? E eu fui da primeira uhum. turma. Uhum. E eu sou igual a Hermione Granger, sabe? Aquela do Harry Potter. Quando o Aham. professor pergunta, eu sei tudo. Aí, o Renato já me conhecia antes e já gostava da minha postura e tal. A Ju Uhum. gostou de mim. E daí eu comecei a ser, de aluna eu virei professora, de professora eu virei irmã, de irmã eu virei amor, o espaço integrar na minha vida. Uhum. Ah, que bom, Mariana. E eu queria saber agora de quem está aqui com a gente, se tem mais alguma pergunta, se quer saber um pouco mais sobre educação sexual, sobre a história da Joana. Vamos ver se alguém fala, tem mais alguma coisa para falar Se para a alguém gente. pergunta. É. Pergunta, gente. Vou fazer mais jabá, então, enquanto vocês estão pensando. Joana, linda, maravilhosa. E vamos ter na semana que vem mais lives, né? Agora com a Isabela, também sobre o tema de sexualidade e gênero, que é o do núcleo responsável por esse mês. A Juliana tá falando que adorou a Justamente. conversa. Ai, a Ju é suspeita para falar, mas eu adoro também. Adoro conversar com vocês. Tô morrendo de É, saudade. também estamos, Mariana. E muito obrigada mesmo por essa conversa. Eu acho que é um tema muito importante. E como o Francisco falou, tem muita desinformação. E Muita. conhecer formas lúdicas de poder trabalhar isso, seja com o livro da Joana, seja criando semáforo com a criança, é muito importante a gente ter essas ferramentas, né, para poder auxiliar nesse processo, sendo baseado em evidências sempre, mas de uma forma que essa criança vai poder compreender. Então, eu acho que essa conversa nossa foi muito importante. E eu acho assim, Tati, a gente que é profissional de saúde mental e que trabalha com uma abordagem baseada em evidências, a gente tem que agora, além de tudo, virar militante da ciência para Sim. combater a negação da ciência e para combater Uhum. a desinformação. Porque a gente está numa época em que a ciência está sendo questionada o tempo todo, né? A gente ria da Dilma porque ela saudava a mandioca e agora a gente tem alguém que sauda a cloroquina. Uhum. É complicado mesmo. É um povo anti-ciência terraplanista. Eu acho, eu acho que ninguém ficou com nenhuma dúvida, mas eu acho que nossa conversa foi muito importante para a gente falar e para a gente desmistificar o que é educação sexual, né? Eu acho que você podia só Justamente. relembrar o que você falou lá no início, que podia ter gente que ainda não estava aqui conosco,
falando o que é educação sexual. Educação sexual é conversar com as crianças sobre o processo da sexualidade dentro de uma perspectiva baseada em evidências científicas e também com uma linguagem que a criança consegue entender. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, né? Falar o que é, porque acaba que a gente tem muita desinformação. Então, muito obrigada, Mariana, por repetir pra gente. E a Fernanda falou que foi ótimo. Eu Ah, concordo com Fernanda, ela. Essa conversa eu, foi muito boa. gente, eu fico muito feliz de estar podendo contribuir para o núcleo e contribuir para diminuir um pouco essa desinformação que graça na nossa sociedade atual. Uhum. Então, obrigada, Mariana. Obrigada pela parceria com o espaço. Agradeço também a todos que ficaram com a gente para essa conversa. E semana que vem temos mais lives. E o nosso núcleo de sexualidade e gênero está produzindo conteúdos muito interessantes sobre o tema. Para quem Ó, quiser conferir, é o @integrar sexualidade. e nós vamos publicar pela TC. Conteúdo já sobre o tema e é o núcleo responsável por esse mês. Então, semana que vem também vai ser este núcleo que vai Então, estar responsável pela coordenação da live. Muito obrigada, Maria. Deu alguma parte? A a Elaine está falando que podia Elaine ter está falando que visto. poderia A ter. gente pode fazer de novo, né, Tati? Também quem perdeu ou quiser rever em algum momento vai ficar salvo no Instagram do Espaço e vocês podem conferir depois, tá bom? Mas a gente No combina uma IGTV, né? outra conversa com a Mariana sobre outros temas também, né, Mariana? Claro, tô aí para isso, minha flor. Então, muito obrigada a todos. O sorteio vai sair, né, do livro da Joana. Todo mundo participando para ganhar esse livro maravilhoso que a Mariana escreveu com tanto carinho, que é um recurso incrível. Então, muito obrigada. O jabá, é o jabá! Tem que fazer mesmo, tem que aproveitar esse momento, porque é um livro Né? muito rico, muito interessante e as pessoas têm mesmo que conhecer essa história incrível. Obrigada por ter construído Obrigada, Tati. esse livro maravilhoso, Mariana. Pois é, tem que agradecer a minha tia pela semente de ideia. Uhum. Então, muito obrigada a todos. E quem quiser rever, e quem quiser comentar por lá, à vontade, tá bom? E a Ivone falou, adorou a história da sementinha. Eu também. Não, é um Então, negócio genial aquilo. Eu posso muitas falar que a crianças história devem da ter esse medo, sementinha. né? Eu posso falar que a história da sementinha é genial porque foi da minha tia, não fui eu. Então não estou jogando confete em mim mesma. Aham. Mas foi mesmo uma história genial e uma forma de lidar com essa temática muito incrível. Então, vão pro sorteio, gente. Vocês vão aproveitar e também podem comprar com a editora TC o livro, que é um recurso Sempre. muito bom. Está no nosso site, TC, Centro de Uhum, Saberes, barra editora. Aí lá uhum, tem o link para onde comprar o livro. Ele está também pela Amazon, aham, digital. E aí, na Amazon, quem tem o Kindle Unlimited pode baixar ele sem custo. Para Ai, que quem não bacana. tem, ele está a R$ 30. Acho que é R$ 29,90. E 9, Uhum, se não me engano. uhum, Então, quem quiser o livro físico e morar em Belo Horizonte, acha também no Espaço Integrar, uhum, né? sim. Então, Uhum, a gente está vendendo pelo Mercado Livre, para quem é de fora de BH. Para quem é de sim. BH, pode comprar pelo Mercado Livre ou pelo Espaço Integrar. Para Uhum, quem quiser o livro eletrônico para trabalhar com tablet e tal com as crianças, tem na Amazon, né? Para o Kindle Unlimited está incluído lá. E uhum. quem não tem, ele está a R$ 29,90.
né? É uma oportunidade muito boa. Então, vamos adquirir esse livro maravilhoso. Então, obrigada a todos. Eu vou encerrar agora e logo mais já está no nosso Instagram, para quem Eu quiser que rever. agradeço a oportunidade de convite, Tati. Fiquei muito feliz. Que bom, Mariana. Então, tchau a todos. Tchau!